Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Nutrição de Fato. Então hoje daremos início à nova série sobre nutrição clínica, onde debateremos aqui assuntos sobre a nutrição, como ela pode ajudar a sua saúde, como a nutrição ela pode ajudar em alguns estados de doença, como a nutrição pode restabelecer a sua saúde, tá bom? Mas antes, para você aí do outro lado que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista e tenho especialização em nutrição clínica. Então quem vos falam aqui é uma pessoa que entende sobre o assunto. Então iremos dar início a essa nova série, começando com o primeiro tema, que é sobre avaliação do estado nutricional. E o que isso quer dizer? Toda vez que a gente fala de estado nutricional, estamos falando de como é que está seu corpo. Ele está nutrido, bem nutrido, desnutrido, está em obesidade, o peso está normal. Então a gente vai tentar entender aqui como a gente faz uma avaliação do estado nutricional da pessoa. Então, basicamente, vamos discutir aqui como descobrir o estado nutricional do paciente. Então, os dados mostram que 50% dos pacientes internados em hospitais apresentam graus variados de desnutrição. E por isso a importância da avaliação do estado nutricional. Por exemplo, muitos pacientes que desenvolvem DPC, que é doença pulmonar crônica, eles são internados com história de perda de peso. Eles têm anorexia, que é aquela pessoa bem magrinha. Elas têm um aumento do catabolismo associado ao trauma catabólico de uma cirurgia, por exemplo. Ou até mesmo medidas terapêuticas utilizadas em determinadas situações, como, por exemplo, o uso de medicamento, ou até mesmo o jejum pode afetar o estado nutricional dessas pessoas que estão hospitalizadas. O problema de tudo isso é a desnutrição, é a perda de proteína. E o que isso gera? Isso reduz, por exemplo, a resistência do corpo da pessoa. Isso faz com que a resistência, por exemplo, a uma infecção, caia. Então, essa pessoa está mais suscetível a uma infecção. Impede, por exemplo, o reparo de tecidos dessa pessoa. Então, prejudica na evolução da doença, na recuperação da doença. E interfere também na síntese de enzimas e proteína plasmática, que é muito importante. Então tudo isso entra a avaliação nutricional, onde é o primeiro passo no tratamento da desnutrição. Pois a gente sabe que a avaliação nutricional proporciona uma atitude, uma intervenção mais assertiva, contribuindo então assim para o enfrentamento da doença. Também é muito importante conhecer os mecanismos fisiopatológicos da doença. Então, o estado nutricional é como o indivíduo se encontra. Então, toda vez que a gente fala estado nutricional, é como você está agora. Como está a condição sua corporal? Se você está obeso, se está desnutrido ou se está até mesmo com peso normal. E tudo isso é influenciado pelo consumo dos alimentos. Então, a gente consegue identificar o estado nutricional através de exame clínico, dietético, dados físicos e até mesmo bioquímico. E as alterações de estado nutricional podem ser influenciadas por exemplo, até por deficiência ou até mesmo excesso de nutrientes. Veja bem, excesso de nutrientes pode alterar o estado nutricional. E tudo isso pode impactar na saúde do paciente, gerando assim, então, doenças ou até mesmo piora das doenças existentes. Então, para estabelecer as intervenções nutricionais adequadas a cada paciente, é necessário conhecer o estado nutricional. Então, antes de você passar uma alimentação para a pessoa, você tem que saber o estado nutricional daquela pessoa. Então, a avaliação nutricional tem como objetivo identificar distúrbios nutricionais, possibilitando, por exemplo, intervenções adequadas. Então, lembrando, para mim definir o que você vai comer, eu preciso saber como você está. E tudo isso pode ser feito através de várias ferramentas. Por exemplo, história clínica do paciente, por exemplo, uma anamnese alimentar, um exame físico, que tem geralmente, que seria altura, peso, IMC, avaliação do tecido, por exemplo, olhar para a pessoa, se ela está com a musculatura hipotrófica, atrofiada. Também a gente consegue avaliar através da antropometria, onde tiramos peso, medida, enfim, circunferência, dobra cutânea. Composição corporal, a gente precisa estimar a quantidade de gordura que a pessoa tem, a quantidade de músculo que ela tem, então é muito importante fazer essa estimativa. Ou até mesmo uns questionários chamados, por exemplo, o mais famoso é a avaliação subjetiva global, a famosa ASG, que vamos debater ela um pouquinho mais detalhado lá na frente. Então você pode fazer uma avaliação do estado nutricional através da semiologia, por exemplo, nutricional. Por exemplo, uma queda de cabelo, uma pessoa que relata muita queda de cabelo, provavelmente ela está consumindo pouca proteína. Ou até mesmo um alimento que tenha vitamina B7, a famosa biotina.
ou até mesmo, por exemplo, a redução do apetite, que pode ser falta de zinco. Então, a gente consegue associar esses sinais e sintomas através da semiologia nutricional. Bom, e você pode estar definindo o estado nutricional através do IMC. A gente sabe, é uma fórmula bem conhecida, mas é importante ficar atento que ela tem as suas limitações, é uma avaliação muito generalizada, então alguns indivíduos será necessário uma avaliação mais detalhada. A fórmula de IMC é bem simples, basicamente pega a sua altura ao quadrado e dividido pelo seu peso. Então, por exemplo, você tem 1,70 de altura, então pega 1,70 vezes 1,70, que dá 2,89. Aí pega o seu peso, que é 70 kg, divide para 2,89, que o resultado dá 24. Isso quer dizer que seu IMC está ideal para a sua altura, para o seu peso. Isso quer dizer que a pessoa está eutrófica, está no seu peso normal, tá bom? Também pode-se avaliar o estado nutricional da pessoa através das dobras cutâneas, onde podemos estimar a quantidade, por exemplo, percentual de gordura corporal do indivíduo, mas é importante dizer que elas têm suas limitações, assim como qualquer método, e as limitações, o resultado podem subestimar, ou melhor dizendo, em até 12% o resultado. Temos também a avaliação do estado nutricional por circunferência corporal. Sabe aquilo onde medimos o corpo da pessoa através de uma fita. Sabe aquela fita de costura? Pois é. Então as medidas são tiradas, as mais tiradas são a cintura, quadril, abdômen, braço não dominante relaxado e até mesmo coxa. Então a partir dessas dobras cutâneas e as circunferências corporais, podemos estimar a quantidade de gordura que o indivíduo tem através de algumas fórmulas existentes, aí, fórmulas matemáticas. Importante dizer que podemos também estimar a quantidade de gordura visceral através da circunferência abdominal. Então, hoje já se tem parâmetros estabelecidos para a circunferência corporal do homem e da mulher. Também podemos utilizar a famosa ICQ, que é a circunferência de cintura em centímetro dividida pela cintura do quadril também em centímetro. Então, por exemplo, você mede sua cintura, a circunferência da sua cintura, tá, em centímetro, divide pela circunferência do quadril. E aí vai dar um resultado e vai dizer se você tem um alto risco de doenças cardiovasculares ou não. Podemos também avaliar o estado nutricional através de exames de imagem, que isso aqui já é um pouquinho fora da nossa realidade. Mas esse tipo de exame permite saber onde a gordura está, se ela está entre as vísceras, visceral ou não. Por exemplo, a gordura, uma pessoa obesa, a gordura dessa pessoa está mais entre as vísceras ou sobre as vísceras. Então, esses métodos é um padrão ouro, a gente fala que é um padrão ouro para a composição corporal, que é a famosa DEXA, né? Que é a absorciometria bifotônica de raio-x. Ou se tem outros nomes. Também pode-se utilizar a tomografia computadorizada de corpo inteiro ou até mesmo a ressonância nuclear magnética. Mas lembrando que ela tem as suas limitações. Geralmente é o custo, radiação, tá? É inacessível. Portanto, a gente sabe que tudo isso são métodos caros, geralmente está disponível para as pesquisas, é inacessível, enfim, tem as suas limitações. E aí também podemos estimar a composição corporal através da condutividade elétrica, que é a famosa bioimpedância, que todo mundo conhece, que é uma corrente elétrica que vai no seu corpo, ela estima a sua quantidade de gordura, massa muscular e também água corporal, tá bom? Ela é mais acessível. E também temos o índice de creatina e altura. Basicamente, o índice de creatina e altura é um método utilizado para avaliar a massa muscular esquelética. Ele calcula a relação entre a creatina excretada na urina em 24 horas e a creatina ideal para um adulto normal da mesma altura, tá? Basicamente, coleta a urina da pessoa em 24 horas, faz lá uma fórmula matemática, geralmente é a excreção, pega lá a quantidade que foi excretada nas 24 horas, dividido pela creatina ideal, vezes 100. Basicamente isso. E aí, de acordo com o resultado, a pessoa verifica os valores de referência, tá? Basicamente, se o valor deu normal, indica que a massa muscular da pessoa está na faixa normal. Mas se o resultado dessa conta, da creatina excretada, for baixo, indica que a massa muscular da pessoa está abaixo do normal. O que pode ser devido à desnutrição, por exemplo, doenças crônicas, perda de peso ou até mesmo sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada à idade. E se esse resultado estiver alto, indica que a massa muscular dessa pessoa está acima do normal, o que pode ser devido a uma hipertrofia muscular ou doenças musculares também. E também podemos avaliar o estado nutricional das pessoas através de exames laboratoriais. Tá? Então, você pegar um exame lá, ferro sérico, pré-albumina, albumina, a gente consegue também avaliar o estado nutricional.
E para finalizar, podemos utilizar a avaliação subjetiva global, que praticamente é um questionário de pergunta, onde o avaliado, no caso, por exemplo, um nutricionista ou um enfermeiro, pode fazer as perguntas para o paciente e, de acordo com a resposta, podemos definir o possível estado nutricional. Tá bom? Então é isso. E assim, então, terminamos o primeiro episódio da série sobre nutrição clínica. Espero que você tenha compreendido sobre o assunto. Por fim, gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até o final. Muito obrigado e até a próxima.